Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Nessa quarta-feira, o Vasco volta a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola lá a partir de 9h30, mas lá para as 8 horas da noite eu já vou estar ao vivo lá na Vasco TV, comentando com vocês, trazendo um pouquinho das novidades do que vai rolar nesse jogo do Vasco. Mas antes resolvi fazer aqui um pré-jogo para vocês especial. Não sou de fazer pré-jogo, então se você gostou, já deixa o like, deixa nos comentários também. Se você quer que eu faça mais vídeos nesse estilo, normalmente faço pós-jogo aqui no canal, que vai rolar também depois da partida, mas o pré-jogo é raro. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários também se você acha que eu devo fazer mais vídeos desse tipo. Mas bora lá, vamos falar desse Red Bull Bragantino e Vasco que vai rolar nessa quarta-feira, a começar falando do adversário. Vi muita gente desdenhando do Bragantino nos últimos dias, falando, se o Vasco perder para o Bragantino, desiste, já perdeu para o Curitiba, que está na zona de rebaixamento, está na lanterna, ou estava na lanterna da competição até o jogo com o Vasco. O jogo contra o Curitiba é realmente muito ruim, o Vasco vai ter que compensar isso lá na frente. Inclusive, nesse jogo contra o Red Bull Bragantino, é a primeira oportunidade do Vasco conquistar alguns pontos que talvez não se esperava, e como também não se esperava perder para o Curitiba, vai ter que buscar em outro lugar. Mas o Red Bull Bragantino é um time que investiu só nessa temporada 140 milhões de reais em contratação de jogadores. É um investimento muito mais alto do que o comum no futebol brasileiro, muito mais alto do que a gente se espera ver dentro do Vasco. Contratou o Arthur, que veio do Palmeiras, o Cleiton, goleiro do Atlético Mineiro, o Alejandro, centroavante também do Atlético Mineiro, o próprio Raul, volante do Vasco, iniciozinho do campeonato, trocou o Vasco pelo Red Bull Bragantino. Então teve um investimento muito alto exatamente do Red Bull que comprou o Bragantino. Então a gente não pode olhar só para o escudo não, tem que dar uma olhada no investimento. Até para mim o Red Bull Bragantino hoje faz uma campanha muito abaixo do que se esperava com todo esse investimento que foi feito. Ainda assim está à frente do Vasco e o desempenho do time tem sido bom, bem superior ao que o Vasco apresentou nos últimos jogos, mesmo ali contra o Botafogo e Atlético Goianiense. É um time que desde o ano passado tem um modelo de jogo bem definido e que vem sendo devagarzinho colocado em prática. Claro, tiveram algumas mudanças, chegaram alguns jogadores, mudou o treinador, mas mantém a ideia, o conceito de jogo. Qual é a ideia de jogo do Red Bull Bragantino? Que são as suas principais características? Pressão alta. Red Bull Bragantino é um time que marca muito bem no seu campo de ataque, exatamente por ter um time muito jovem e rápido. O time do Bragantino é praticamente todo formado com jogadores de 20 a 25 anos de idade. Exceção ali o Ítalo, centroavante, tem 33, se eu não me engano, e os laterais Ademar e Aderlan. Fora isso, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, o próprio Raul, ex-Vasco, o Hiller, que está suspenso, talvez dê vaga ao Eric Ramírez, que é outro garoto, Claudinho, Arthur, Elinho, todos eles são jogadores entre 20 e 25 anos de idade. Ou seja, não estão nem aliás, o único de 20 anos é o Elinho, a maioria tem entre 22, 23 e 25 anos. Então a maioria desses jogadores já não são meninos que estão vindo da base recentemente, não são garotos na sua primeira temporada como profissional e também não são jogadores em fim de carreira. Então o Red Bull Bragantino tem um elenco muito equilibrado nesse sentido e exatamente por isso consegue dar intensidade nessa marcação mais à frente, exatamente com esse trio, Claudinho, Arthur e Elinho. São três jogadores muito rápidos, de qualidade e que brigam o tempo todo pela bola. E atrás tem o Raul, velho conhecido, que sempre foi um brigador, um cara de velocidade, um cara muito mais de força física até do que qualidade técnica. Jogador que rouba a bola e sai em velocidade. O time do Vasco, no Luxemburgo, inclusive, em 2019, fazia muito isso, com ele e o Rossi pela direita e com o Marrone pela esquerda. Era um jogador fundamental nessa ideia de jogo. No Red Bull Bragantino, ele atua mais como primeiro volante, ajudando na saída lá atrás, junto com os zagueiros. E o segundo volante é quem se projeta um pouco mais. Vinha sendo o Hiller, que está suspenso, deve ser o Ramírez, o seu substituto, ou pode ser o Lucas Evangelista, que também entra muito bem dentro da área. Falei aqui que o Red Bull Bragantino é um time que marca forte no campo de ataque, então é um time que rouba e muitas vezes cria pelos lados do campo, com o Elinho, com o Arthur e o Claudinho se aproximando para construir a jogada, que acaba muitas das vezes em cruzamento para dentro da área. Red Bull Bragantino é um dos times que mais cruza a bola para a área, é um dos times que mais finaliza
no Campeonato Brasileiro e finaliza bem, principalmente com o Claudinho, que é o jogador com mais gols de fora da área na competição, com 4, junto com o Marinho. Ele, inclusive, é um dos artilheiros do campeonato, é o terceiro artilheiro com 13 gols, atrás só do Thiago Galhardo e do próprio Marinho. E esses cruzamentos para a área contam não só com o Ítalo dentro da área, como o próprio Claudinho, que se projeta ali para receber essa bola. Muitas vezes o Edmar, lateral, também entra, e esse segundo volante, que em alguns momentos costuma ser o Hiller, mas pode ser o Lucas Evangelista, o Matheus Jesus, e acho que hoje provavelmente deve jogar o Eric Ramírez. Então o Red Bull Bragantino é um time que gosta desse abafa, cruza o tempo todo, finaliza o tempo todo, leva perigo o tempo todo ao adversário, sem deixar ele sair do seu campo defensivo com tranquilidade. Em contrapartida, nos momentos em que não consegue acertar essa marcação, deixa espaço para lançamentos longos exatamente nas costas dos seus laterais, que apoiam muito bem e que ajudam nessa marcação mais alta. Inclusive, o Aderlan é um dos maiores ladrões de bola do campeonato, junto com o Raul. Mas foi exatamente pelo lado dele que o time sofreu a maioria dos gols recentes. Analisei aqui os últimos 10 jogos do Red Bull Bragantino, em que a equipe sofreu 9 gols, sendo que 3 foram de pênalti, ou seja, 6 de bola rolando, e desses 6 de bola rolando, 3 foram em cruzamentos nas costas do Aderlan. E um outro em bola longa também foi pelo lado direito, um lançamento do Thiago Heleno para o Renato Kaiser na vitória do Atlético Paranaense por 1-0 sobre o Red Bull Bragantino, exatamente explorando essa linha alta. E é por ali que normalmente cai o Thales. Então pode ser uma opção do Vasco trabalhar essa bola longa para o Thales Magno, acelerar um pouco o jogo nas costas do Aderlan e tentar construir alguma jogada para o Cano. O Vasco, ao meu ver, vai ter que ser muito vertical e eficiente nessa partida contra o Red Bull. Não pode vacilar na saída de bola, não pode querer sair tocando ali de trás, porque o Red Bull Bragantino está muito encaixado, foi assim que venceu inclusive o São Paulo por 4-2, pressionando a saída de bola, e tem que estar muito bem trabalhado essa ligação direta para o Thales Magno, para o Pikachu, para conseguir escapar lá de trás e levar essa bola para o campo de defesa do Red Bull Bragantino, que aí sim passa a ter muita dificuldade. Outra dificuldade do Red Bull Bragantino é o jogo aéreo. Inclusive, ofensivamente, é uma das qualidades do time. Tem o Edmar, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, o próprio Ítalo, jogadores que são altos e se apresentam muito bem para escanteio e cobrança de falta, mas defensivamente o Red Bull Bragantino tem essa deficiência. Sofre muitos gols dessa maneira também. Inclusive já perdeu para o Palmeiras do Luxemburgo um gol do Luiz Adriano de cabeça, sofreu o gol do Gabriel Menino num 2-1 do Palmeiras no primeiro turno também. Então é algo que o Vasco pode explorar. Mesmo o Vasco não tendo um centroavante com essa característica de cabeceador, de ser um jogador mais alto. Mas contra o próprio Curitiba, uma das poucas oportunidades reais de gol que o Vasco teve foi um cruzamento do Léo Gil para o Cano, que o Wilson acabou fazendo uma grande defesa. Então pode ser uma arma do Vasco para esse jogo. Falei aqui do Luxemburgo, que já enfrentou o Red Bull Bragantino nessa temporada. Foram 2 jogos. No Paulistão, 2-1 Red Bull Bragantino, e no primeiro turno do Brasileiro, 2-1 para o Palmeiras. Então já conheceu a derrota, já conheceu a vitória, mas certamente conhece a forma de jogar do Red Bull Bragantino, não só o Luxemburgo, mas como toda a comissão técnica, e vão querer montar um time já pensando nesse modelo de jogo do Red Bull que vem desde lá de trás. Então conhece o adversário. Aliás, o Luxemburgo é talvez o maior técnico da história do Red Bull Bragantino, campeão paulista, na verdade, do Bragantino, né? Antes de ser Red Bull, campeão paulista lá em 1990, um time que tinha Mauro Silva e que marcou época no futebol paulista. E foi onde o Luxemburgo se destacou para o cenário nacional e começou sua trajetória no futebol. Vamos ver se, mais uma vez, com o Bragantino por perto, Luxemburgo reencontra as vitórias e reencontra esse destaque no cenário nacional. Como eu falei aqui, o Vasco vem de derrota para o Curitiba e vai ter que começar a buscar ponto fora de casa, começar a buscar ponto contra times que estão acima dele, porque perdeu 3 pontos que não se esperava nesse campeonato, dentro de casa, para o Lanterna, vai ter que recuperar fora. A primeira oportunidade é hoje contra o Red Bull Bragantino. Então é isso, galera. Espero vocês lá na Vasco TV, ainda para o pré-jogo. Espero vocês no pós-jogo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse meu pré-jogo aqui rapidinho também. Então deixe seu like, se inscreve, deixe seu comentário, isso ajuda demais. Valeu, galera. Saudações e até a próxima.